Bom, olá, estou mais uma vez aqui para... agora vai sair o som. Estou mais uma vez aqui para compartilhar um pouquinho da questão das escrituras em relação a... como é que podemos dizer? Da unidade de pensamento. É um tema que eu coloquei nos outros vídeos, porque os discípulos devem estar em uma só fé. Então há o entendimento de estar com uma só atividade, né? Uma só forma de exercer sua fé, e isso também envolve uma forma de pensar. Então é nessa forma de pensar que algumas pessoas acabam se dividindo e criando-se assim as denominações. Então eu quero repassar um pouquinho do que eu tenho aprendido, mas sempre com a intenção não de definir, né? Não é a palavra definitiva, mas apenas de colocar o meu parecer sobre esse assunto, para que outros possam também ou criticar, ou criticar positivamente ou negativamente, né? Porque a crítica ela é válida em ambos os casos. Mas então eu vou falar do que eu tenho aprendido. E a passagem que eu escolhi para hoje é Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. Tem essa passagem, e no capítulo 4, a partir do versículo 32, certo? Eu tenho aqui essa Bíblia que eu estou usando, nessa versão, Bíblia Judaica Completa, certo? É a Bíblia que eu tenho aqui em casa hoje para ler, certo? Então, pelo que eu já dei uma olhada, ela é um pouco diferente. Aí no computador eu tenho aqui a versão Ferreira de Almeida, revista e corrigida, certo? Então eu vou ler aqui nessa versão que eu tenho aqui, que está em papel. Depois eu posso dar uma conferida por lá na outra, certo? Então Atos 2, 42 ao 47 vai dizer assim: E eles se mantiveram fiéis ao ensino dos emissários, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos emissários. Todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíam o dinheiro a cada um, conforme a necessidade. De modo contínuo e fiel e com singeleza de propósito, eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão em várias casas, compartilhando seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo o respeito de todas as pessoas. E dia após dia o Senhor lhes acrescentava os que eram salvos. Então essa passagem aqui, ela vai falar sobre a permanência daqueles fiéis que haviam sido batizados após a pregação de Cefas, né, de Pedro. E após aquela pregação, pessoas se arrependeram, né, assim, perguntaram a ele: o que faremos, né? Aí ele disse: arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor Jesus para remissão de pecados, né? Então, e aí o que acontece? Essas pessoas que aqui fala que foram por volta de 3.000 pessoas, né? No versículo 41, cerca de 3.000 pessoas. Então, essas 3.000 pessoas, como é que elas viviam? Como é que elas viviam nos primeiros dias após a sua conversão? Então, aí esses versículos que eu li é a resposta para isso, né? Então eles perseveravam no ensino dos emissários, ou seja, na Bíblia Ferreira de Almeida está na doutrina dos apóstolos, né? Ou seja, aqueles enviados, né? Os 11, né? Os 11 mais Matias, que na sorte lá foi colocado como um apóstolo. Então aqueles enviados do Salvador passaram a ensinar como eles deveriam proceder. Então eles perseveravam, ou seja, continuavam, né,
se mantinham fiéis ao ensino dos enviados, né? Dos 11, mais Matias. Então, isso mostra o quê? Que não era, assim, o modo de procedência que eles faziam não era uma caderneta, não era a continuidade da lei de Moisés, né? E era uma forma que eles estavam aprendendo a viver. Lógico, o que o Salvador ensinou? Foram o que eles ensinaram, né? Isso é o que nós supomos, né? É o que as Escrituras nos evidenciam, né? Então eles não acreditamos que eles não falaram nada além do que Jesus tenha falado. Agora, lógico, a gente já viu situações em algumas cartas que Paulo está detalhando assuntos que Jesus nunca tocou, pelo menos nunca foi relatado nos evangelhos. Mas a base é o amor. Então essa é a doutrina dos apóstolos, né? O ensino dos enviados. E o modo que aquelas pessoas viviam era isso. Então hoje o que acontece? Muitas pessoas recriminam ações de outros irmãos porque eles vivem de uma forma diferente do que eles entendem, né? Só que temos que levar em consideração que a forma de viver é baseada no fundamento dos enviados, né? Então, o que eles ensinaram? Aí, a nova aliança, o Novo Testamento, está com as palavras desses irmãos, né? Então, o nosso modo de ver é baseado no que aprendemos deles, né? Agora, o que tem acontecido? As pessoas têm ensinado coisas usando a Escritura como pretexto para fundamentar os seus argumentos. Então, isso aí já é o que? A interpretação de uma pessoa em relação à Escritura. Isso não temos como dizer que essa pessoa está 100% correta. Eu estou falando isso para vocês, mas então eu já estou dando o meu parecer do que eu estou entendendo daqui da Escritura. Então, o meu parecer não pode ser 100%. Eu não estava lá, eu não sou um desses enviados. Agora, eu vou viver aquilo que eu tenho aprendido com as Escrituras. Então, a Escritura é uma. A Escritura que está aqui é uma, né? O ensino dos enviados, dos apóstolos, é um, né? Que foi o quê? As palavras de Jesus, né? Do Salvador, Yahushua. Então, essas palavras, né? E o que eles falaram, ensinaram, é o pensamento que nós devemos ter unânimes, né? Um só pensamento, ok? No capítulo 4, ele vai dar também uma visão geral de como viviam aqueles irmãos, né, no começo. Aqui já em torno de 5.000 pessoas, né, porque Pedro e João, né, tinham sido presos e açoitados, e muita gente creu por causa da pregação que eles fizeram, né, a pregação é essa que levaram a esses açoites, né. Então vamos ver, Atos capítulo 4, a partir do 32. Todos os crentes tinham um coração e uma alma. Ninguém reivindicava suas posses. Todos, porém, partilhavam o que possuíam. Com grande poder, os emissários continuaram a testemunhar a ressurreição do Senhor Yeshua, e eles eram tidos em alta conta. Nenhum deles era pobre, porque os proprietários de terras ou casas vendiam e entregavam o valor correspondente aos emissários, para fazer distribuição a cada um de acordo com sua necessidade. Portanto, Yosef, a quem os emissários chamavam Barnabá, que significa o exortador, um levita procedente de Chipre, vendeu um campo de sua propriedade e trouxe dinheiro aos emissários. Então aqui a unidade está o quê? Nas ações, né? Então eles perseveravam na doutrina dos enviados, e aqui está mostrando que eles tinham um coração e uma alma, né? Então eles estavam unânimes em relação à prática do Evangelho, da Boa Nova. Qual era a prática dessa Boa Nova? Fazer o que o Salvador ensinou, e aqui eles estão fazendo, né? Aquele que tem muito está ajudando aquele que tem pouco, ele está amando o seu próximo. Então nesse pensamento devemos ser um, porque o amor ele está baseado nisso, né? Quem é meu próximo? Não foi assim que o Salvador perguntou, né? Então era aquele que estava precisando da sua ajuda. Então aqueles que tinham posses, né? Eram muitas, né?
Era mais de uma, pelo menos, né? A pessoa basta de um lugar para morar, não precisa mais de um. Então, as posses, né, que eles tinham em exagero, em excesso, eles vendiam e distribuíam o dinheiro aos pés dos emissários, ou seja, entregavam a eles e eles davam, né, a cada um a medida que tinha necessidade, repartiam. Esse foi o fundamento do amor, né, do Salvador, é repartir. Ele repartiu o seu corpo por nós, né? Quando ele morreu naquele madeiro, ele repartiu o seu sacrifício com todos nós, para que nós tivéssemos o perdão dos pecados. Então, aqui o ensino também é um só, né? Esse ensino que a gente deve levar, e esses irmãos estavam levando. Agora, nessas passagens a gente vê que as atitudes eram uma, né? Era uma só alma e um só coração. Então a disposição mental deles era essa. Eles não estavam preocupados em debater os pormenores, como é que se veste, como é que se fala, aonde tem que ir, se pode ser assim, se pode ser ali, né? A preocupação deles era cumprir o ensino que eles estavam recebendo, que era de amar o próximo, certo? Então o que a gente pode ver disso aí? Unidade de pensamento é todos estarem unidos em amar o próximo, né? Então, Paulo ele criticou muitos dos irmãos por causa dessa falta de compreensão, que eles estavam abandonando esse ensino para fazer os atos religiosos do passado. Então, isso aí Shaul condena, né? Ele, ao ponto que em Gálatas ele vai dizer, olha, isso aí, cara, seja amaldiçoado quem está falando alguma coisa aí contra o que nós pregamos. O que eles pregaram? Se a gente acredita que eles são os enviados do Salvador, eles pregaram o que o Salvador pregou, né? Então, a unidade de pensamento está em relação a essas obras. Então, tem outras passagens que vamos estar analisando mais adiante sobre essa ideia de unidade de pensamento. Infelizmente, pela falta de unidade de compreensão dos irmãos, acaba havendo divisões, e as divisões sim, o Salvador ensinou que não deveria acontecer, porque ele vai orar ao Pai e pede para que todos sejam um. Por que hoje não é só um? É uma denominação aqui, é uma denominação ali, é um grupo que se reúne ali, é outro que se reúne acolá. Então vamos questionar e vamos aprender. Agora, que possamos juntos crescer na palavra, né? no ensino real do nosso Salvador, que é o amor ao próximo. Ok? Então na próxima a gente comenta mais outros vídeos.